Sejam bem-vindos para mais uma aula do canal, a nossa aula número 5. Hoje o tema é presente contínuo. Já vão deixando o like, já vão se inscrevendo e compartilhando o vídeo nos grupos para que alcance mais pessoas que queiram aprender esta língua linda. E assim, vocês vão me dar uma força também pelo esforço de gravar, de preparar a aula, de gravar e depois de editar. E para que vocês tenham um conteúdo em português, que eu sei que esse conteúdo é bem escasso, conteúdo em português sobre a língua turca, e o que tem é pago, e essas aulas não tem diferença nenhuma para as pagas, é até melhor e bem mais explicadas que as aulas particulares pagas de turco. E aqui vocês podem ver e rever quando vocês quiserem, vocês podem voltar, aqui fica gravadinho, vocês podem ver quando vocês quiserem ter o acesso a este conteúdo. E também, se eu posso explicar nos mínimos detalhes do jeito que eu quero, e se não ficou do jeito que eu quero, eu regravo de novo para deixar quanto mais explicado possível para vocês. E então deem essa força para o canal, é só isso que eu peço para vocês. Muito obrigada e vamos para nossa aula de hoje. Na nossa aula de hoje, na nossa aula número 5, a gente vai falar sobre o presente contínuo. É um assunto bem legal, um assunto bem bom de se trabalhar, é algo que é usado sempre. Vocês devem escutar bastante nas músicas, vocês devem escutar bastante nas séries que vocês assistem, nos textos que vocês leem, porque é algo que está acontecendo agora. Então, eu trouxe uma introdução do assunto de hoje, para deixar mais claro o que é o presente contínuo, e aí a gente vai começar a estudar ele. O presente contínuo é usado para expressar uma situação que está em progresso, ou seja, uma ação que ainda está acontecendo. Na língua turca, usamos os sufixos ior, uyor, 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 que é adicionado ao verbo raiz. O sufixo ele é ior, o sufixo normal, na forma natural dele, ele é ior. Somente ior, mas essas vogais que vêm na frente é para fazer a separação, é para fazer a harmonia vocálica. Então, os sufixos eles são ior, uyor, uyor, uyor. E ele é adicionado ao verbo da frase, tá? Vamos ver aqui embaixo. Forma positiva. A formação de uma frase simples com o presente contínuo seria pronome pessoal, ben, sen, bi, siz, onlar, o verbo raiz, a ação da frase, o verbo, sufixo do presente contínuo, o sufixo, que é adicionado ao verbo, o sufixo do pronome pessoal, logo depois do sufixo do presente contínuo. Aqui a gente temos um exemplo, ó, bem facinho. Sen geliyorsun, você está vindo, tá? Sen é o pronome pessoal, o verbo raiz aqui, o verbo da frase é gel, o verbo gelmek, verbo vir. Agora, o sufixo do presente contínuo em verde aqui, que é ior no caso. E o sufixo do pronome pessoal sen, que é o sun. Vem logo atrás do sufixo do presente contínuo. E aí temos a nossa frase completa. Sen geliyorsun. Sen geliyorsun. Ok? Você está vindo. Aqui novamente a mesma coisa que eu expliquei aqui, mas bem mais detalhado aqui. Sen. Em laranja, pronome pessoal, o verbo da frase que é o gelmek, que é o verbo gel raiz, o ior, que é o presente contínuo, que vai indicar que está acontecendo agora, tá? Presente contínuo, sun, sufixo do pronome pessoal. E a gente tem um exemplo do nosso português, que também usa sufixos. Por incrível que pareça, se vocês nunca perceberam, o nosso português, ele usa os sufixos, ele usa aglutinações também. E é nesse mesmo exemplo do presente contínuo. Aqui a gente temos no turco ior, uyor, uyor e uyor. E no nosso português a gente tem indo, endo, ando. Entenderam? Indo, vindo, você está vindo, aqui o sufixo é indo. Vindo, fica vindo para fazer o presente contínuo. Por exemplo, vindo, andando, dormindo, fazendo. Este ando, indo, endo são aglutinações para formar o presente contínuo no português. E é o equivalente a esse ior, uyor e essas outras formas para formar o nosso presente contínuo no turco. Espero que esse tenha sido um exemplo que tenha ficado claro para vocês o que é essa aglutinação, que também tem no nosso português. E faz essa variação. A variação
de acordo com a harmonia vocálica. E essa harmonia vocálica também é para o nosso português. Se eu ponhar o endo em vez do indo, vai ficar uma outra palavra, vai formar uma outra coisa, ou não vai harmonizar. Então, isso que é a harmonia vocálica também no nosso português e assim no turco. E com esse exemplo fica mais claro para vocês entenderem. A gente viu esse exemplo de frase, sen geliyorsun, você está vindo, mas o que é esse presente contínuo? O presente contínuo ele é algo que está acontecendo neste momento. É algo que ainda está acontecendo, uma ação que está acontecendo. Você está vindo, ele está brincando, ela está cozinhando, nós estamos estudando. Entenderam? É uma ação que está acontecendo agora. Sen geliyorsun, você está vindo. Demos os exemplos aqui, desconstruímos a frase, vimos como que a gente monta ela, o que representa o que aqui, o que é o pronome pessoal, o verbo raiz, onde que está o sufixo e o sufixo do pronome pessoal. Então, aqui, novamente, sen, pronome pessoal, você, gel, verbo raiz, verbo vir, o verbo vindo aqui, o verbo vir. Este vindo, que forma? Este ior. O verbo vir se torna vindo quando adicionamos o ior, que ele dá ele representa o que está acontecendo agora, vindo, a pessoa está vindo. Este sun aqui, que não podemos esquecer nunca, que é o sufixo do sen, que se o sen for oculto na frase, a gente vai saber que se trata de sen por causa deste sun. Assim montamos a nossa frase, sen geliyorsun, você está vindo. Para facilitar, vamos apenas usar o verbo raiz e transformá-lo no presente contínuo, e vamos desconstruir para entendermos a fundo. Agora, eu tenho um pronome pessoal oculto aqui. Qual que é o pronome pessoal? Qual que é a tradução disso aqui? Vamos ver agora, vamos desconstruir. Aqui, yap, é o verbo yapmak, verbo fazer. Juntando com ior, sufixo do presente contínuo, e mais o sufixo do pronome pessoal, o que temos? Eu estou fazendo, eu estou fazendo. Como que a gente sabe que se trata de eu, do pronome pessoal ben? Por causa do O é o sufixo do ben. Então, como se tivesse aqui um ben invisível aqui, ben yapıyorum, yapıyorum, ok? Ben yapıyorum, eu estou fazendo. Aqui o verbo bakmak. Agora vamos começar com exemplos mais específicos. Verbo olhar. Ben bakıyorum, sen bakıyorsun, o bakıyor, biz bakıyoruz, siz bakıyorsunuz, onlar bakıyorlar. Agora vamos interpretar essa tabela e vamos ver como que funciona. Temos aqui o verbo bakmak, verbo olhar. Este verbo bakmak ele está na sua forma original. Bakmak significa verbo olhar. Para a gente fazer a sufixação, a gente pôr os sufixos e formar a frase, a gente tem que tirar este mak, às vezes vai vir como mek também, por causa da harmonia vocálica. A gente vai ter que retirar ele para fazer, formar a nossa frase. Eu vou dar o exemplo aqui, temos ali as frases, aqui ben bakıyorum, sen bakıyorsun, o bakıyor, biz bakıyoruz, siz bakıyorsunuz, onlar bakıyorlar. Mas eu vou fazer passo a passo aqui com vocês. Vamos desconstruir o ben bakıyorum. Temos aqui ben, pronome pessoal ben, pronome pessoal eu. Temos a informação que é o verbo bakmak, que é o verbo olhar. A gente vai retirar este mak, porque é a situação original do verbo. Para a gente construir a frase, a gente tem que tirar ele. Ficamos com bak, tá? Agora, temos que analisar a última, qual que é a última vogal, que é A. Aqui na tabelinha, ben e última vogal A ou A, ficamos com ıyorum. Iyorum. Então, ba, k, yo, rum. Ben bakıyorum. Ben bakıyorum. Certo? Agora, sen bakıyorsun. De onde que veio este uyursun? Por causa que temos o sen, pronome pessoal sen. Sen. O verbo, a última vogal é a, então, uyursun. Como aqui o verbo ele sempre vai terminar em a, então, ben bakıyorum, sen bakıyorsun,
O bakıyor, biz bakıyoruz, siz bakıyorsunuz, onlar bakıyorlar. Facinho essa tabela, você seguindo a tabela, dá tudo certo. Você seguindo essa tabela é o que facilita a vida para a gente fazer os sufixos corretamente, a harmonia vocálica corretamente. Como que vocês vão praticar na casa de vocês o assunto de hoje? Vocês vão substituir o verbo. Aqui, verbo olhar, ben bakıyorum, eu estou olhando, sen bakıyorsun, você está olhando, o bakıyor, ele está olhando. Vocês vão substituir o verbo por um outro verbo. Eu estou falando, ele está falando, nós estamos falando, ou eu estou cozinhando, você está correndo. Vocês vão substituir o verbo e vão fazer para cada pronome pessoal. E agora, algo que eu vou explicar, que serve para as aulas anteriores, eu vou explicar agora, tá? Como que se eu estiver falando de uma pessoa, de um objeto, de um animal específico, não estiver falando dele, dele, dela, nós, de mim, se eu estiver falando de algo específico, não usando os pronomes pessoais, mas usando o nome da pessoa, especificando o objeto, por exemplo, o nome de uma pessoa, Mehmet. Eu quero dizer que Mehmet está olhando. Mehmet está olhando. Como que eu vou fazer? Qual que é o sufixo que eu vou usar? Porque a gente não está usando um pronome pessoal, a gente está especificando. É uma pessoa, um objeto, um animal. A gente vai usar o equivalente a ele ou ela, que não usa sufixo. Ele somente tem o sufixo, neste caso, do presente contínuo. Só é adicionado o ior. Ele não tem o sufixo do pronome o, tá? Ele é um pronome sem sufixo. A gente vai usar equivalente a ele. Como que fica? Mehmet, o verbo bakmak. Temos aqui o verbo bakmak, a gente tira o mak para a gente poder sufixar. Mehmet bakıyor. Mehmet bakıyor. Mehmet está olhando. Ok? Quando está falando de uma outra coisa, de um objeto específico, de uma pessoa, de um animal, você vai usar o, tá? Equivalente ao pronome pessoal o. Mehmet bakıyor, por exemplo, kedi, gato. O gato está correndo, kedi ko. O gato está correndo, kedi koşuyor, e assim por adiante, entenderam? Quando não se trata de um pronome pessoal, mas sim de algo específico, vocês vão usar o equivalente ao o, que não tem um sufixo do próprio pronome pessoal, somente leva o sufixo do tempo verbal que vocês estão usando, que no caso aqui é o presente contínuo. Agora, da maneira que a gente sempre faz, aqui temos os verbos okumak, yapmak, gülmek, saymak, yazmak e vermek. Para cada um, eu quero que vocês usem todos os pronomes pessoais, usem nomes da maneira que eu escrevi, com nomes específicos, objetos específicos, e façam as frases e depois pausem o vídeo, façam as frases e eu vou corrigir essas frases de uma maneira, mas vocês acompanhem aí para ver se vocês fizeram certo quando vocês usaram os pronomes que vocês usaram, tá? E no fundo, não sei se dá para escutar, mas está tendo chamado para oração, tem um barulho, porque hoje está impossível mesmo de me fechar todas as portas, fechar todas as janelas para poder gravar os vídeos, mas é porque está fazendo 43 graus aqui hoje. Impossível de me fechar. Antes eu fechava tudo, fechava as janelas, fechava para poder gravar. Mas hoje está impossível. Vocês vão escutar no fundo o som lindo do ezan, do chamado para oração. E também pode vir outros barulhos, outros sons. Mas está impossível de fechar as janelas aqui, 43 graus. Então vamos continuar aqui. Pausem o vídeo, façam e eu vou corrigir. Vamos corrigir e aqui embaixo vamos pôr um nome aleatório, o nome Ahmet. Okumak, ben okuyorum, sen okuyorsun, o okuyor, biz okuyoruz, siz okuyorsunuz, onlar okuyorlar. Ben okuyorum, sen okuyorsun,
O okuyor, biz okuyoruz, siz okuyorsunuz, onlar okuyorlar. Eu estou lendo, você está lendo, ele ou ela está lendo, nós estamos lendo, vocês estão lendo ou você está lendo, falando formalmente com uma pessoa que a gente não conhece. E eles ou elas estão lendo. E aqui Ahmet okuyor. O Ahmet está lendo. Corrijam. E vamos para a nossa próxima. O nosso próximo verbo yapmak, verbo fazer. Tiramos o mak e ficamos com yap. A gente vai lá em cima na tabela. Vamos fazer com a tabela agora para vocês entenderem. Qual que é a última vogal aqui? É a vogal A do nosso verbo. Aqui na tabela, ben yap. De acordo com o ben e com a última vogal que é A, yapıyorum fica. Então, adicionamos o yorum. Ben yapıyorum. Se fizermos todo este processo, vamos descobrir que fica com sen yapıyorsun, tá? E assim por adiante. O yapıyor, biz yapıyoruz, siz yapıyorsunuz, onlar yapıyorlar. Eu vou escrever as primeiras e as outras eu vou lendo e vocês acostumam a escutar também com o turco. O yapıyor, biz yapıyoruz, siz yapıyorsunuz, onlar yapıyorlar. Ahmet yapıyor. Ahmet yapıyor. O Ahmet está fazendo. Então, ben yapıyorum, eu estou fazendo. Sen yapıyorsun, você está fazendo. O yapıyor, ele ou ela está fazendo. Biz yapıyoruz, nós estamos fazendo. Siz yapıyorsunuz, vocês estão fazendo. Ou você formal. Onlar yapıyorlar. Eles ou elas estão fazendo. E Ahmet está fazendo. Ahmet yapıyor. Agora, o nosso próximo exemplo. O nosso próximo exemplo é o verbo gülmek, o verbo rir. Então, ben gülüyorum. Sen gülüyorsun. O gülüyor. Biz gülüyoruz. Siz gülüyorsunuz. Onlar gülüyorlar. Ahmet gülüyor. Eu estou rindo. Ben gülüyorum. Sen gülüyorsun. Você está rindo. O gülüyor. Ele está rindo. Biz gülüyoruz. Nós estamos rindo. Siz gülüyorsunuz. Vocês estão rindo. Onlar gülüyorlar. Tá? E Ahmet gülüyor. Ahmet está rindo. Agora vamos para o próximo exemplo. Agora, este nosso próximo exemplo, vamos fazer sem os pronomes pessoais, tá? E eu quero que vocês pratiquem também sem os pronomes pessoais, porque como a gente já falou várias e várias vezes, às vezes o pronome pessoal ele é oculto. Então, o nosso próximo verbo é saymak, então, ben sayıyorum, sem o pronome pessoal, sayıyorsun, sen sayıyor, o sayıyoruz, sayıyorsunuz, sayıyorlar. Assim ficamos sem os pronomes pessoais. Ben sayıyorum, sen sayıyorsun, sayıyor, sayıyoruz, sayıyorsunuz, sayıyorlar. Verbo yazmak. Ben yazıyorum, sen yazıyorsun, o yazıyor, biz yazıyoruz, siz, onlar, ben yazıyorum, eu estou escrevendo, sen yazıyorsun, você está escrevendo, o yazıyor, ele ou ela está escrevendo, biz yazıyoruz, nós estamos escrevendo, siz yazıyorsunuz, vocês estão escrevendo, onlar yazıyorlar.
eles ou elas estão escrevendo. Próxima e última, verbo vermek, verbo dar. E lembrando que esse verbo aqui, verbo saymak, é verbo contar, mas contar quantidades, tá? Não é contar algo para alguém. É verbo contar de quantidades, contar números, contar coisas, tá? Verbo de contar quantidades. Então, agora verbo vermek, nosso último verbo, verbo dar. Ben veriyorum, sen veriyorsun, o veriyor, biz veriyoruz, siz veriyorsunuz, onlar veriyorlar e Ahmet veriyor. Eu estou dando, você está dando, ele está dando, nós estamos dando, vocês estão dando, eles ou elas estão dando e Ahmet está dando. Esta foi a correção. Vocês aprenderam verbos novos. Guardem estes verbos, estudem, decorem estes verbos e enriqueçam o vocabulário de vocês com novas palavras, novos verbos, para vocês conseguirem formar frases. E só a teoria, como eu sempre digo, só a teoria sozinha, ela não vai tornar você fluente numa língua. Você tem que combinar a teoria, combinar em aprender um vocabulário, ter um vocabulário na língua, combinar também a escuta, a interpretação e a leitura. A combinação de tudo isso tem um resultado muito bom no aprendizado de qualquer língua. E ainda na aula de hoje a gente vai aprender a forma negativa, como que a gente trabalha o presente contínuo no negativo, como a gente forma frases negativas do presente contínuo. Aí a aula que vem a gente vai ver positivo, pergunta positiva, pergunta afirmativa e pergunta negativa, tá? A forma negativa é assim, vamos ver o esquema aqui. Para transformar o presente contínuo em negativo, adicionamos os sufixos m, mi, mu e mu ao verbo raiz, ao verbo, tá? Antes do sufixo do presente contínuo, que era o ior. Antes do ior, ele vai adicionar esses sufixos aqui, um deles, de acordo com a harmonia, para indicar que se trata de uma frase negativa, tá? A formação de uma frase simples com o presente contínuo negativo seria... Este aqui é o esqueminha que vocês vão usar. O pronome pessoal, o verbo raiz, verbo gelmek aqui no caso, o sufixo negativo, que é um desses daqui de acordo com a harmonia, e depois do sufixo negativo, o sufixo do presente contínuo, que é o ior, que a gente aprendeu, e após vem o sufixo do pronome pessoal, que é o pronome pessoal que está na frente. E lembrando que este m, mi, mu, mu, ele não é igual àquele que é para fazer uma frase de pergunta, aquele que torna a frase uma pergunta. Aquele de lá, ele é uma palavra separada. Este daqui, ele é um sufixo. Ele junta aqui na palavra, ele vem depois do verbo raiz para tornar a frase negativa. Aquele que vem no final da frase, ele é separado, ele é uma palavra, ele não é um sufixo, ele torna a frase uma pergunta, ele dá o sentido de pergunta para a frase. Esse daqui, ele vem para tornar a frase negativa, e ele é um sufixo, ele vem aqui no meio, ele vai se acoplar ao verbo para tornar a frase negativa, tá? É só lembrar disso, que ele não é igual. Ele é parecido, porque é os mesmos, na verdade, os mesmos, né? É m, mi, mu, mu, mas aqui ele vem como forma de sufixo, e lá ele era uma palavra. E aqui lembrando, quando transformamos o verbo em negativo, a primeira vogal do sufixo ior é retirada. Lembra que era ior, uior, uior, tá? Esta vogal aqui vai ser retirada. Por que ela é retirada? Porque o ior, que dá sentido de que estamos falando do presente contínuo, este sufixo aqui, ele vai ser adicionado ao m, mi, mu, mu. Ele vem após esse sufixo, que indica que está em negativa. E aqui já temos uma vogal, do mi. Ele já termina em vogal. Então, para a gente adicionar o ior atrás, não precisamos da vogal dele, para não dar o conflito de vogal. Aqui agora, no exemplo, vai ficar bem mais explicado. Temos aqui o nosso exemplo. Sen gelmiyorsun. Sen gelmiyorsun, tá? Sen gelmiyorsun. Você não está vindo. Aqui, sen, pronome pessoal. Daí entramos com o verbo raiz, que é o verbo gelmek. Tiramos o mek e fica com gel. Verbo vir.
Aí, depois do verbo raiz, entramos com o sufixo negativo, que é o mi. Por que é o mi? Porque, de acordo com a harmonia vocálica, aqui a última letra, a última vogal é o E, então fica gel, mi. Aí, dá o sentido da aula de hoje, tá? Que é o presente contínuo, your, que de acordo com o i, aqui temos duas harmonizações, tá? O your harmoniza com a vogal do i, e o mi harmoniza com o e, que é do gel. Então, de acordo com a harmonia vocálica do your, fica gel, mi, your, e o sun harmoniza com o. Aqui temos 3 harmonias vocálicas, viram? E ficamos com a frase sen gel mi your sun, tá? Espero que não esteja confundindo a cabeça de vocês. Sempre, os sufixos, eles sempre vão harmonizar com a vogal anterior. Então, o mi vai harmonizar com o e do gel, o sufixo do your vai harmonizar com o i do mi, e o sun vai harmonizar com o do your. E ficamos com sen gel mi your sun. Você não está vindo. Sen, pronome pessoal, gel é o verbo, mi, sufixo negativo, your, presente contínuo, sun, pronome pessoal do sen, sufixo do pronome pessoal. Aqui, verbo bakmak, novamente, ben bakmıyorum, sen bakmıyorsun, o bakmıyor, biz bakmıyoruz, siz bakmıyorsunuz, onlar bakmıyorlar. Ben, o bak, o a do bak, a. Bak é a última vogal, é o a. Bakmıyorum, sen bakmıyorsun, o bakmıyor, biz bakmıyoruz, siz bakmıyorsunuz, onlar bakmıyorlar. Novamente aqui a tabelinha bem explicadinha. Eu não separei sufixo por sufixo, porque se vocês fossem harmonizar sufixo por sufixo, aí vocês teriam que harmonizar o mi com o your com o e do mi, e assim por adiante. Eu aqui já apanhei prontinho ele inteiro, somente harmonizando para adicionar no verbo bakmak. Então, ben bakmıyorum, sen bakmıyorsun, o bakmıyor, biz bakmıyoruz, siz bakmıyorsunuz, onlar bakmıyorlar. É só vocês verem aqui na tabelinha e completarem no verbo, tá? Aqui é a mesma coisa, pausem o vídeo, façam a atividade. Aqui temos verbos diferentes. Vocês vão aprender esses verbos também. Somente aqui, ó, aqui tá escrito yürümek, verbo correr. Não é verbo correr, tá? Yürümek é verbo caminhar. Correr é koşmak, tá? Foi eu que escrevi errado ali, tá? Yürümek é caminhar, não correr, tá? Agora aqui os verbos para vocês praticarem. Vocês vão pausar o vídeo, fazer, e aí a gente vai corrigir. Se vocês quiserem deixar o que vocês fizerem nos comentários, tudo bem. E eu vou corrigir, vocês façam inteiro, tá? Para cada verbo, usem todos os pronomes pessoais, façam exemplos com outras coisas, tipo com nomes de pessoas, com objetos. E eu vou fazer o exemplo para cada um pronome pessoal para não ficar muito longo, tá? Mas vocês podem fazer completo do jeito que vocês quiserem, porque quanto mais praticarem, melhor vai ser. Agora a correção, eu já deixei aqui pronto, tá? Só para a gente ler. Para cada pronome pessoal, eu conjuguei um verbo no presente contínuo e vamos ler aqui. Ben almıyorum, sen gitmiyorsun, o bilmiyor, biz görmüyoruz, siz kurutmuyorsunuz, onlar yürümüyorlar. Ben almıyorum, eu não estou pegando, sen gitmiyorsun, você não está indo, o bilmiyor, ele não está sabendo, biz görmüyoruz, nós não estamos vendo, siz kurutmuyorsunuz, vocês não estão secando, onlar yürümüyorlar, eles não estão caminhando. E Mert yürümüyor, Mert é o nome masculino turco, Mert não está caminhando. E este verbo yor, a gente está estudando hoje sobre o presente contínuo, ele tem também o sentido dele como se parecido com o presente simples. Em alguns casos ele é usado, por exemplo aqui, o bilmiyor. A gente traduziu como ele não está sabendo, porque é o presente contínuo que a gente está estudando hoje, tá? Mas às vezes quando eu falo o bilmiyor, pode ser ele não sabe. A gente pode usar assim como ele não sabe, e não ele não está sabendo. E em alguns contextos de algumas conversas, a gente usa o yor, mas
com o sentido do presente simples, como se a gente estivesse falando ele não sabe, o bilmiyor, ele não sabe, sen bilmiyorsun, você não sabe, mas o presente contínuo seria você não está sabendo, por exemplo. Mas às vezes tem esse sentido somente você não sabe, ele não sabe, e é usado o yor, que é o sufixo do presente contínuo, mas com o sentido de presente simples, como se a gente estivesse falando no presente simples. Eu não sei, você não sabe, ele não sabe. Ben bilmiyorum, o bilmiyor, siz bilmiyorsunuz. Mas no caso a gente está estudando hoje presente contínuo, para não confundir a cabeça de vocês, o bilmiyor, ele não está sabendo, que é algo que está acontecendo agora, mas tem este sentido também, tá? Em algumas frases, em alguns contextos. Terminamos então o nosso assunto de hoje, a nossa aula de hoje, mas continuamos com esse assunto na próxima aula. Vamos aprender a fazer perguntas com o presente contínuo. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido esta aula bem, tenha ficado claro para vocês. Deixem o like, compartilhem o vídeo, se inscrevam quem não é inscrito, porque eu estou vendo que a maioria das pessoas que assistem esse vídeo não é inscrito. Então, para dar uma força aí, para eu que estou aqui preparando as aulas, que estou editando, fazendo as aulas e depois editando, dá um trabalhão, e estou fazendo tudo isso para que você tenha acesso a um conteúdo em português de turco e que seja de graça para você que está querendo aprender e que não tem condição ou não quer pagar por uma aula particular, que é o mesmo conteúdo de uma aula particular e até bem mais explicado muitas vezes, né? Aqui eu deixo tudo muito bem explicadinho da melhor maneira possível. Então, dá uma ajuda aí para o canal, compartilha com as pessoas que você sabe que querem aprender turco, que gostam da Turquia, deem like, comentem, interajam e se inscrevam quem não é inscrito, e isso vai me dar uma bela de uma ajuda. Muito obrigada, então até a próxima aula.